Olá, Débora. Oi, Oi, tudo oi, bem? tudo bem você? Tudo jóia. E aí, tá conseguindo me ouvir legal? Tô te vendo bem, te ouvindo bem, tá até estranho isso, né? Espero que seja assim até o final. Ah, sim! Vamos lá, então. Bom, pessoal, boa noite a todos vocês que estão chegando. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Patrícia Aca, eu sou profissional de marketing, especialista em comunicação e imagem. É, Hoje eu estou trazendo uma convidada super especial para um super bate-papo, que é a Débora Rosenstein, CEO da Ó, Maidstone. falou palmas pra ela. Sem ensaio! Sem ensaio, perfeito. Bom, a live começou um pouco mais cedo, conforme conversei com vocês, de acordo com o nosso horário brasileiro, porque a Débora está em outro fuso, ela está em Londres. Então, ainda bem que a gente tem horário de verão, porque consegue pelo menos antecipar em uma horinha para você aí, né, É, Débora? é verdade, é verdade. Mas já tô acostumada. Eu trabalho com o Brasil, então faço com o maior prazer, não tem problema. Ai, que legal. Então, Débora, para a gente começar esse bate-papo, a gente sabe que o tema da live é super ligado à questão de autoestima, né? E a gente vem conversando nos últimos dias. Mas antes de mais nada, você pode passar para a gente um pouquinho da sua história? É, Lógico. Como é que você começou todo esse processo de trabalhar com recursos humanos? O que te levou a escolher essa carreira? Você pode mostrar para a gente um pouquinho da sua história? Com o maior prazer. Bom, primeiro eu quero dizer assim, que eu não sou muito de live, não é a minha praia, mas eu estou fazendo isso pela Patrícia, porque eu acho ela uma profissional incrível. Foram poucas as lives que eu Ah, aceitei, e você é sabe verdade. ela. A Patrícia, assim, ela tem uma característica muito forte, que é se virar nos 30. Então, assim, de todas as pessoas que eu vi nessa pandemia se esforçando para encontrar uma luz no fim do túnel, você é uma delas. Que legal. Fico muito feliz. Ela está o tempo todo movimentando, inventando, mandando ideias. A gente tem trocado bastante, né, via WhatsApp. Sim, E eu fico feliz de ver isso em você. Eu acho que é o caminho. Se a gente não criar, se a gente não se reinventar nesse momento, a gente vai se sente prejudicado. é É, verdade. com relação à minha carreira, assim, eu comecei já há muito tempo, vamos lá para 1996, mais ou menos, quando eu já fundei a minha primeira empresa de RH, que se chamava LD Treinamento, era outro nome, com Ah, a sócia Lilian Kac, uma pessoa que eu tenho a maior admiração, maior respeito, ela ainda está trabalhando na área de RH mais corporativo, e enfim, de lá para cá essa empresa só tem evoluído, o meu prazer de trabalhar com pessoas, desenvolver pessoas é que me motiva todos os dias a continuar lutando por isso. que legal. E aí a Maidstone, ela nasceu há mais ou menos 6 anos atrás, quando eu vim morar na Europa, né? Teve essa mudança de nome. E, bom, e não tenho parado, assim, eu faço com o maior prazer, me vejo velhinha, aposentada, ainda trabalhando com isso. É claro que as coisas vão mudando com o tempo, né? Quando a gente fala 1996 para cá, muita coisa mudou. Então, a Uhum, empresa ela era somente de treinamento, eu treinava as equipes de venda, gerentes, supervisores, líderes em geral, e depois aham, a gente foi atuando na área de RH, porque é tudo muito ligado. Quando você sim. tem um contato com um monte de candidatos, com um monte de pessoas, o RH ele vai entrando. Aí eu virei uma espécie de headhunter e fazia uma seleção em volume grande, principalmente assim quando a gente fala extra-natal, trabalhos temporários, e Uhum, durante o ano todo dando esse serviço para as empresas. Na época isso não existia, tá, Patrícia? A gente era pioneira, porque ninguém que contratava, legal. principalmente para o varejo, como eu fazia. Uhum, Depois esse trabalho foi indo mais para o lado de coaching, de mentoria, e uhum. virou um pacote, né? É treinamento, é mentoria, é coaching, é o RH, e se vier mais coisa pela frente, tô pegando. E isso, todos os trabalhos são bem interligados, né, Débora? Todos ligados, todos com pessoas. E E só é bacana, desculpa.
Não, imagina, continua, por favor. Não, trabalhar com pessoas é uma coisa super interessante, porque eu de lá para cá tenho pego diferentes gerações, desculpa, gerações. Então, Uhum, assim, a mudança dessas gerações é algo que eu preciso acompanhar também. E eu tô ficando uhum. mais velha, então, assim, o estudar, se aprimorar, o estar o tempo todo antenada, tem me ajudado bastante. Mas é bem bacana ver o comportamento diferente de cada geração. Sim. E tem até uma perguntinha bacana para você também na área de marketing ligada a isso. Ai, que legal. Só para contextualizar o pessoal, eu conheci a Débora através do LinkedIn. Ela era um contato do meu pai, na verdade. E quando eu a adicionei, eu comecei a reparar que ela só postava vagas muito interessantes. E eu comecei a enviar meu currículo para ela com uma frequência, né, grande, porque as vagas eram interessantíssimas, muitas delas ligadas à minha área de atuação. E a gente então começou a entrar em contato uma com a outra. E aí Aham. foi legal porque você me deu um feedback. E o feedback que você me deu, ele me movimentou bastante a procurar, digamos assim, a fazer um ajuste do meu currículo, né? A fazer um Uhum. ajuste consistente, que foi inclusive o que acabou fazendo com que eu chegasse à versão que eu tenho hoje. No início do ano, mais ou menos na época do carnaval, nós fizemos uma mentoria, né, Débora? Foi. Você me deu uma série de orientações extremamente pertinentes que me ajudaram muito a organizar o meu currículo, o meu portfólio. As informações se tornaram ainda mais claras e o resultado disso tem sido muito bacana desde então. E eu estou Que muito bom, feliz com esse que bom, resultado, de que bom. verdade. Essa mentoria ela foi surgindo aos poucos porque eu sinto que existem muitos talentos que não conseguem se vender. E me pediam ajuda, do tipo, dá uma olhada no meu currículo, vê o que você acha. E assim, a quantidade de erros que a gente pega nesses currículos é muito grande. Então, eu me voltei muito para essa área de mentoria, eu tenho ajudado muita gente. Durante a pandemia, a gente fez com o maior prazer, sem custo nenhum, para uma série grande de pessoas. Infelizmente, não dá Uhum, para fazer por muito tempo, porque é uma das sim, formas, como eu tenho receita, mas foi muito bom ter ajudado, porque essas pessoas já conseguiram recolocação mesmo no momento de pandemia. que legal. Então, o que a gente percebe assim, que não se dá tanta importância na hora de formatar um currículo. Então, são várias coisas, desde informações básicas a informações super pertinentes que precisam estar para valorizar o profissional. Então, é Sim, como você vai diagramar, a letra que você vai usar, as suas experiências, as datas, empoderar esse currículo é muito importante, né? E as pessoas só sim, colocam aquilo que vem à cabeça de qualquer jeito ou copiam modelos de outras pessoas, quando na verdade ninguém é igual. Você tem que fazer sim. o teu jeito, você precisa editar, você precisa ter paciência. E tem uma dica bacana, assim, quando você manda um currículo para um processo seletivo, ele em média quando vai para a primeira triagem, a pessoa que está avaliando, o recrutador, o RH, diretor, seja lá quem estiver avaliando, ele vai dedicar em média 10 segundos para a leitura. Então, se Nossa, esse currículo não estiver bem direcionado, se ele não tiver objetivo, se ele não tiver comercial, ele vai para a fila de espera e acabam outros pegando a tua oportunidade. Então, as pessoas falam para mim, Débora, eu não consigo uma entrevista. A partir do momento que a gente formata esse currículo, né, que a gente refaz o currículo, sem inventar nada, tá, Patrícia? Você sabe disso, você é prova disso. sim. Ponderando, fazendo um zoom daquilo que você tem de muito bom. Aí começam as oportunidades, e aí você se vende sozinha, né? Você vai na entrevista e acaba se vendendo com olho no olho. E olha, uma coisa, um ponto muito importante que eu gostaria de ressaltar é o seguinte: as lives que eu tenho produzido, eu tenho procurado trazer muito conteúdo interessante às pessoas. Eu passei por uma experiência muito rica com a Débora, por isso que eu fiz questão de trazê-la aqui a público, né? Porque eu acredito muito no trabalho dela, que é sensacional.
Por uma necessidade de mercado, eu acabei me tornando uma profissional generalista, posso dizer assim, embora eu tenha começado a minha carreira no e-commerce. Então, essa necessidade acabou fazendo com que eu desempenhasse papéis muito variados em diversos segmentos de mercado. O segmento o qual eu venho atuando ultimamente é o segmento de climatização e refrigeração. Mas eu já trabalhei, como você sabe, né, Débora, com moda, com material importado para artesanato, material de festa, clínicas médicas. Então, assim, fui desde e-commerce até o trabalho de trade marketing, ponto de venda, desenvolvimento de brindes, catálogos, marketplace. Então, assim, como reunir toda essa grande quantidade de informações sem que o currículo pareça confuso, né? Ele precisa estar com uma leitura fácil e rápida, justamente pelo que você acabou de relatar para a gente aqui. São 10 segundos que acabam impactando num descarte. E às vezes o currículo é muito bom, mas ele acaba não saltando aos olhos, né? Exatamente. Tem que ter foco, tem que saber o que tem que ser colocado no currículo. E isso é um trabalho muito sério, assim. Não é somente, como eu estou dizendo, não é somente você pegar um modelo do Google e fazer o currículo de qualquer jeito. Principalmente no momento de hoje, tá? Por mais que a gente esteja, assim, tem muitas vagas canceladas, muitas empresas que estão com as vagas suspensas, esperando a coisa melhorar. A gente sabe que o Brasil tem se gingado, já enfrentou muitas crises, então a gente vai sair dessa, mas é um momento que você precisa se preparar para a hora que as coisas voltarem ao normal, pelo menos você ter lá o teu currículo bonito para se apresentar, não queimar cartuchos, né? Você tem que esperar a hora certa, mas é isso, um currículo direcionado, né? Saber exatamente para onde você está indo. E você fez o dever de casa super bem, além das expectativas. Obrigada, eu tive uma ótima professora. Débora, tenho mais uma pergunta para você. Diga. Já que a gente está falando de segmentos diversificados, a Maidstone atende a um segmento específico? Ela atende a vários segmentos? Como funciona essa questão na sua empresa? A gente sempre foi muito voltado, desde o início, para o varejo de moda, né? Eu vim do varejo, eu nasci no varejo, então fui gerente, fui supervisora, fui crescendo dentro do varejo e era apaixonada por aquilo. Então você pega a experiência daquilo que você faz muito bem e você desenvolve. O que aconteceu com o tempo é que o boca a boca começou a se espalhar. Então, aquele que era lojista, que tinha uma rede de lojas, conhecia um médico e o médico estava precisando de treinamento, estava precisando de seleção, e aí ligava pra gente, a gente estudava, né, isso num tempo recorde para servir da melhor forma possível. Então, hoje eu posso dizer assim, que 60% são varejistas, são retail, moda, acessórios, calçados, mas os 40% são escritórios, são advogados, de repente são médicos, consultórios, restaurantes, a gente já atendeu bastante. Então, o negócio são pessoas. Enquanto tiver pessoas, a gente está se adaptando bem para essa realidade. Não tem problema de mercado. Ai, que legal. E sua atuação acaba sendo, então, aqui no Brasil, em Londres e em Portugal, isso? Eu 5 países aqui na Europa, mas o foco grande ainda continua sendo o Brasil, porque são mais de 20 anos no Brasil, então a carreira ainda está muito consolidada por lá. E é engraçado que quando eu me mudei para cá, para o Reino Unido, assim, era o início do fim da Maidstone no Brasil. Era dessa forma que a gente via pela distância geográfica. Eu viajava frequentemente para fazer treinamentos no Brasil, mas não era uma coisa do dia a dia como antes. Por incrível que pareça, a gente foi pioneiro nesse sentido, porque o RH de varejo, ele não estava acostumado a fazer entrevistas online. Aqui na Europa é muito comum, nos Estados Unidos também. Agora, na época de pandemia, isso virou mundial, né? Fazer uma entrevista online é a coisa mais simples do mundo. Mas na nossa época, não. E aí a gente viu o renascimento da Maidstone na Europa, servindo o Brasil. Então, as entrevistas foram todas feitas, sempre foram feitas através de Skype na época, depois começou o WhatsApp muito forte, a gente tem mídias sociais com muitos seguidores, como o próprio LinkedIn, onde você conheceu a gente, Instagram. 45 mil, Débora?
Meu bastante gente. Deus do céu, é muita gente. É bem Nossa, bacana. Fico sensacional. bem feliz. Sensacional. Posso eu E fazer uma pergunta de curiosidade vamos. aqui? Eu gosto muito de pesquisar, né? E eu tenho visto assim novos empregos aparecendo. Quando eu falo novos empregos, no sentido de vagas em maior quantidade para a área de marketing, de CRM, de e-commerce. E você tem todo esse domínio, né? Você, para e-commerce e para marketing, tem propriedade no assunto. Eu queria saber, assim, sua opinião. O que mais mudou nessa área de marketing agora, no meio dessa pandemia? Olha, Débora, eu tenho algumas considerações a serem feitas a respeito dessa questão. A primeira delas, que a gente pode observar e vem observando ao longo de todo esse processo evolutivo da internet aqui no Brasil, eu comecei a trabalhar com e-commerce, como eu falei, desde 98, é que o Brasil é um dos maiores mercados no mundo consumidores de e-commerce, né? Podemos perceber que houve uma migração para o e-commerce por parte daquelas pessoas que ainda não lidavam bem com essa ferramenta. Eu posso até citar o exemplo do meu pai aqui dentro de casa. Ele começou a consumir bastante livros, artigos de interesse dele, de hobbies e tudo mais. O processo logístico acabou não falhando muito ao longo desse período. Então, também pude observar que outros segmentos que não estavam tão adaptados ao e-commerce acabaram tendo que se adaptar de uma maneira muito rápida, que foram supermercados e farmácias, vendendo por Uhum, e-commerce e adaptando a questão do delivery também. uhum. Eu vejo que ao longo desses últimos 4 meses de isolamento social, a classe B+, está desesperada para consumir. Eu acredito que com essa reabertura gradual, essa retomada, né, como estão colocando a nomenclatura após o fim desse isolamento social, ela vai ter um período de consumo desenfreado por uma pequena parte que tem o dinheiro guardado, que continua recebendo constantemente, mas em muito breve acredito que as pessoas vão acabar caindo em si e vão dar uma pausa nessa questão do consumo, porque a situação político-econômica aqui no Brasil está Tá muito difícil. complicada. Uhum, Muito uhum, complicada. Existe uma briga política em meio à pandemia, um caos total, absurdo. uhum. E para finalizar esse ponto, só acrescentar que os estabelecimentos comerciais físicos acabaram passando por algumas transformações também, em termos de proteção, álcool em gel, aferição de temperatura. Os atendentes nos estabelecimentos comerciais vão acabar utilizando até mesmo aquela face shield, né, em acrílico, para Aham. se protegerem mais. E é preciso tomar muito cuidado com a manutenção dos equipamentos de ar-condicionado em locais públicos. Uhum. Por exemplo, eu vou apresentar uma próxima live no dia 28, em que eu vou abordar o tema PMOC, Plano de manutenção, organização e controle de equipamentos. Uhum. A gente precisa Uhum. tomar muito cuidado em relação à temperatura e à qualidade do ar que a gente oferece às pessoas, por ser, inclusive, uma questão de saúde, né? Tem muita gente Exatamente. que pode acabar passando mal e as empresas estão correndo risco de serem multadas caso não providenciem esse tipo de manutenção nos equipamentos. A gente aqui Complicado está com um isso. problema contrário, né? Porque está vindo o inverno. Então, como vai ser, de repente, essa segunda onda com frio, né? De que forma isso vai ser? Quer dizer, a gente trabalha de forma diferente aqui, mas também é uma preocupação. Acho que esse exemplo bem colocado. Mas você acredita que depois dessa pandemia toda, as pessoas vão continuar comprando online, porque, assim, ao meu ver, isso se usa muito aqui, né? O Amazon, o Alibaba, enfim, o mercado, você se faz compras online, mas eu não me lembro tanto disso no Brasil. Você acha que isso vai continuar mesmo depois da pandemia? Existe uma palavra
e que eu acredito muito, que se chama Omnichannel. Uma vez que a maior parte dos brasileiros está descobrindo e-commerce, se as empresas souberem explorar as mídias online a seu favor, e se elas souberem explorar também a experiência sensorial em pontos físicos de venda, se elas puderem proporcionar isso aos seus clientes de uma maneira exclusiva, elas têm tudo para arrebentar. Acredito muito no poder do Omnichannel. Se for bem trabalhado, tem sérias possibilidades de ganhos para as empresas. Mas, infelizmente, muitos estabelecimentos comerciais estão fechando. Esperamos que toda essa questão de recuperação e fôlego seja retomada o mais rápido possível. Que seja, com muito trabalho, muita criatividade, né? Sim, e vamos driblando. Exatamente. Mais perguntas? Tenho sim. Me diz uma coisa, Débora. Vamos conversar um pouquinho a respeito do tema da nossa live, que é a questão da autoestima. A gente está vivendo um período muito complicado. Eu mesma, particularmente, tenho vários amigos que acabaram perdendo seus empregos ou tendo seus salários reduzidos, infelizmente. É uma situação bem delicada. E isso impacta diretamente na autoestima da pessoa, né? Com certeza. Mas a gente não pode, infelizmente, a gente não pode se permitir abater por muito tempo. A gente precisa correr atrás, a gente precisa correr em busca das soluções. Então, como é que você, como uma profissional de referência em relação a recrutamento, seleção, coaching e toda a sua bagagem, como é que você enxerga a questão da autoestima ao longo dos processos seletivos? Bom, eu acho que não é um trabalho fácil. Eu, assim, quebro o meu coração quando eu recebo diariamente mensagens de pessoas dizendo, olha, perdi emprego, ou a gente está demitindo, sei lá, metade de uma equipe de certo departamento. Eu fico muito triste. Eu me coloco no lugar dessas pessoas e sei o quanto difícil vai ser daqui para frente. Mas eu acredito que para a gente manter essa autoestima, para a gente manter o ânimo, a gente precisa manter a cabeça ocupada. Então, eu vejo que quando você fica pensando nesse problema, a coisa te puxa mais para baixo, é um efeito âncora. O que você precisa nesse momento é o efeito pipa. Então, o que vai ser efeito pipa? Aproveita para estudar um pouco mais, aproveita para fazer cursos que de repente você não tinha tempo de fazer antes. A gente está com tempo aí para fazer o que quiser, né? Isso está sendo mais explorado. Inúmeros cursos gratuitos, tem muita coisa gratuita que eu acho bacana. Essas lives que a gente vê todo dia no Instagram, elas ajudam imensamente, porque é uma troca de super rica. Pessoas que, de repente, você não conseguiria assistir uma palestra, pessoas falando, e ali você pode só apertar um botão e participar. Então, esse movimento de manter a cabeça ocupada ajuda tremendamente. Refaz o teu currículo, você precisa estar preparado, de novo, a história do currículo, e faça coisas que, de repente, não tem nada a ver com o trabalho, mas que vão te fazer bem, como, por exemplo, se exercitar, como, por exemplo, ler um bom livro, assistir séries do Netflix. Eu acho que isso todo mundo já está fazendo, mas naquele momento que você sentir que aquela tristeza está pegando, que alguma coisa está te botando para baixo, que começa o pânico, que eu acho que todo mundo já teve um momento de pânico nessa pandemia. Nesse momento é hora de você respirar fundo e se prender em alguma coisa que te faça bem. Ou uma pessoa do teu lado, ou o tal do livro, ou um passeio na praia, né? Vocês aí no Rio de Janeiro têm um clima maravilhoso. É verdade. Para distrair a cabeça, eu tenho feito muito isso, eu vou caminhando para o Rio. Tem horas que a gente medita, quando eu nunca meditava antes. Tem horas que eu rezo, sempre rezei, mas de repente você reza com um pouco mais de ênfase. Mas é manter a cabeça ocupada, Patrícia. Eu acho que você tem que entender que o problema não é teu, o problema é mundial hoje em dia. Isso está acontecendo com muitos profissionais. E quanto maior o cargo, mais alto o cargo, mais essas pessoas estão sendo atingidas. Então, isso vai passar, mas a gente tem que estar pronto, tem que estar preparado para o momento que a coisa voltar ao normal. Essa é segurar o leme no meio da tempestade, né? Total, total. Segura o leme, segura a pipa, voa.
arruma gás, é isso aí. Conversa comigo, você vai ver que você não é o único que está nessa situação. Acho que hoje o mais importante, né, é a gente ter saúde. Depois, com saúde, a gente consegue outro trabalho. As coisas vão normalizar. Vai levar um pouquinho mais de tempo, mas vão se normalizar. O positivismo é muito importante nessa hora, né? Pensar em coisas boas. Com certeza. Tem uma pergunta que eu recebi aqui da audiência que está perguntando a respeito das entrevistas online, o impacto da autoestima com a questão das entrevistas online. Você tem vivenciado essa questão? O que você pode trazer um pouquinho para a gente a respeito disso? É engraçado, eu até falei na última live que eu fiz, a entrevista online, ela não tem nada de diferente que não tenha uma entrevista presencial. O que eu acho engraçado, assim, eu já recebi feedbacks de clientes meus dizendo assim, olha, a candidata é uma graça, mas ela veio para cá, para a entrevista, vestida como se estivesse indo para a praia. E você fala assim, mas na presencial ela foi vestida como se estivesse indo para a praia. Nossa. E quando a gente fez a entrevista online, tudo foi perfeito. Então, assim, o cuidado, ele tem que existir de todas as formas. Se eu vou fazer uma entrevista online, é claro que vou me preocupar com o ambiente que eu tenho atrás, com a roupa que eu estou vestindo, que não haja barulho, que a minha conexão esteja boa, assim como a gente está fazendo agora. Então, o preparo é o mesmo, é o mesmo. Mas esses cuidados têm que existir, claro, porque não existe, claro, o contato, né, tão próximo, mas você, depois, assim, no meu caso, depois de 27 anos trabalhando com isso, para mim é muito fácil, né? Às vezes, pelo tom de voz, você já consegue descobrir muita coisa. Caramba! Mas o candidato em si, ele tem que tomar todos os cuidados, no presencial e no online, no virtual, sem dúvida alguma. Gente, aparência, né? A gente falar de aparência parece uma coisa de 1900 e bolinha, mas conta pra tudo, né? Com certeza. Claro que você vai ter que cuidar do cabelo e você não pode dizer assim, não, eu não pintei meu cabelo, tô com a raiz grande porque tô na pandemia. Comprou uma castrinha. Investe, dá o seu jeito. Né? É o teu marketing pessoal, dá o teu jeito, exatamente, como se você estivesse indo para um encontro, com uma paquera, com alguém que você está interessado. Então, isso faz parte e conta pontos, tá? Conta muitos pontos, principalmente no Brasil. Sem querer, assim, afunilar isso, mas o Brasil é muito ligado a essa coisa do visual, de como a pessoa se apresenta, conta bastante. Sim. Tá respondida a pergunta para quem perguntou? Super! E obrigada pelas pontuações também. Ô, Patrícia, me conta uma coisa. A gente falou do pensamento positivo, mas como é que você mantém esse pensamento positivo nessa hora de isolamento social? Bom, Débora, nesses últimos meses eu tenho tido a felicidade de estar muito próxima, fisicamente falando, das pessoas que eu mais amo. Então, isso já acredito que seja um ponto a favor que eu tenha, né? Eu estou muito próxima fisicamente dos meus pais. Minha irmã e meu cunhado moram bem perto daqui da gente, então nas últimas semanas a gente começou a voltar a se encontrar. Quando a gente teve essa oportunidade, a gente saiu um pouco para arejar, dar uma volta na lagoa, como você mesma acabou mencionando, só que no seu caso você vai passear pelo Tâmisa, né? Exatamente. Mas olha, a lagoa, gente, que maravilha aquilo, aquele sol preocupado, não tem Nossa, igual. é muito revigorante. E outros pontos que eu acredito que também ajudem bastante com essa questão de manter uma mente positiva. Eu tenho praticado atividades físicas mesmo dentro de casa. Eu tenho tomado sol mesmo na janela da sala, igual presidiária. Eu boto a cabecinha para fora, mas eu lá absorvendo a minha vitamina D. Mas como ajuda, né? Como ajuda. Impressionante. E acredito muito nessa questão das lives. Elas estão trazendo, como você mesma mencionou, muito bem pautado. Elas trazem um conhecimento fantástico para a gente quando a gente sabe filtrar a questão do conteúdo. É claro que a gente vê muitas lives rasas com o objetivo exclusivamente de vender algum produto ou algum serviço. E quando parece que a live vai chegar no auge dela,
Infelizmente, a gente vê toda aquela questão, ligue já, compre já, e aí realmente é muito complicado. Não sou contra, eu acredito que cada um tenha que encontrar o seu caminho, mas acredito mais ainda que o conteúdo e o respeito com a audiência sejam fundamentais para que esse trabalho tenha uma continuidade com consistência. Eu mesma tenho adquirido muitos conhecimentos, eu estou estudando sobre métodos ágeis, eu estou me conectando com pessoas, aumentando a minha rede de contatos, entendendo um pouco mais de economia, de política. Então, todos esses pontos acabam agregando e ajudando bastante. E, é claro... E substituir isso pelo Jornal Nacional é muito melhor, né? Porque quando a gente liga a televisão, seja BBC, CNN, o que for, a gente fica muito para baixo, né? Então não é por aí. A informação, de repente, pode ser outra. Escolhe o teu canal, escolhe o assunto que te faz bem, que te coloca para cima, né? Que enche o teu coração, não somente notícias. É verdade. E são sempre aqueles números, né, Débora? Infectados, enfim... Nem vale a pena a gente se aprofundar aqui. Mas, falando mais ainda de positividade, a gente tem que estar muito perto de pessoas que amem a gente também de verdade, né? A troca, E tirar e afastar pessoas que não agregam tanto a gente, né? Porque, infelizmente, a gente acaba convivendo com toda a sorte de pessoas e a gente realmente precisa colocar aquela galera meio bad vibes ali no cantinho. Total. Você até tenta, né, convencer. Gente, vamos pensar melhor, vamos botar o pensamento para cima, mas a hora que não dá, eu concordo com você, Patrícia. É melhor afastar e não dar papo. É verdade. E que mais, Débora? Eu quero te fazer uma perguntinha, se eu posso. Claro! Tem muita gente querendo entrar nessa área de marketing, né? Eu, como mentora, fico organizando de que forma a gente pode fazer. A própria ferramenta do coaching de carreira ajuda muito. Mas se você pudesse dar uma dica para essas pessoas, tanto na área de e-commerce como de marketing, o que você acha que essas pessoas têm que fazer para ter um futuro promissor lá na frente? Olha, organizem os materiais de experiências prévias, como portfólio, como o próprio currículo. É importante a gente acabar também fazendo links com atualizações que a gente vem recebendo através da própria internet, né, que tem sido uma fonte tanto de conhecimento. Costure, né, toda essa questão de um bom currículo, um bom portfólio, uma boa apresentação. Procure integrar todo esse seu conhecimento com o conhecimento que vem sendo trazido até nós diariamente, através de lives, através de cursos online. E eu posso até citar um outro exemplo que eu acabei não mencionando antes, que foi extremamente agregador, Débora. Eu fiz um curso de inteligência emocional fantástico ao longo do período de pandemia. Sabe, é um autoconhecimento assim, bárbaro, que a gente acaba adquirindo, a gente para se analisar, a gente tem um momento de reflexão, né? Exatamente, serve para tudo, né? Se você parar para pensar, serve para a tua vida pessoal, serve para todas as áreas. Inteligência emocional se encaixa em tudo. E não é coisa nova, né? Isso já acontece há um tempo. Então, de repente, agora é o momento de estudar um pouco mais sobre isso, já que tem tempo sobrando. Sim. Que legal, que bacana. Bom, além de organizar toda essa questão no material, é saber divulgar, né? Usar as mídias sociais a seu favor, trabalhar com profissionais de design, ou se você mesmo souber elaborar suas próprias mídias, você pode começar a fazer desenvolvimentos, passar o recado de uma maneira bastante clara, textos claros, textos curtos, hashtags de relevância. Você pode trabalhar um site pessoal também, fazer as pessoas te encontrarem, né? Não só você ir atrás das vagas, mas fazer com que você tenha um ganho de visibilidade também através das redes. Isso também pode ser muito bem utilizado a favor do profissional. O LinkedIn é uma ferramenta poderosíssima. Através dali a gente acaba encontrando empresas, profissionais, vagas e
tantos outros materiais tão ricos que podem ajudar os profissionais nesse momento. Mas, Patrícia, e quem gosta da área de marketing, mas não é muito ligado na área de mídias? Tem como fazer isso? Existe essa possibilidade ou não? Eu tenho escutado muito isso. Networking, trabalhar relacionamento. Mostrar para pessoas que já tenham trabalhado com você anteriormente e que estejam desenvolvendo projetos com você, quais são as suas capacidades, quais são os seus skills, o que você pode oferecer de bom para o mercado, quais são os seus diferenciais, enfim. O relacionamento também é super importante para que as pessoas tomem conhecimento do que você é capaz de fazer e o que você pode trazer de relevante para o mercado. Ou seja, tem que estar no relacionamento. Se não tivesse link, não funciona. Exato. Eu tenho um ex-chefe que vive falando o seguinte, eu morro de rir com essa frase dele. Quem anda sozinho é carteiro. É verdade. Então, verdade. A gente realmente precisa ter toda essa questão muito bem costurada e estruturada também. Não, você já pensou o que seria da gente nesse momento agora, esse tempo todo dentro de casa, se não tivesse esse mundo por trás? É uma loucura. Pois é. Porque a gente não deixou de ter contato, não tem contato físico, né? Mas a gente tem contato com o mundo. Sim! Eu venho conhecendo pessoas sensacionais ao longo desses últimos 4 meses. A ferramenta, a internet é uma ferramenta muito poderosa, né? Ela quebra barreiras. A gente tem lockdown, a gente tem o isolamento físico, mas essa ferramenta é muito poderosa. Ela acaba fazendo com que a gente quebre toda e qualquer possibilidade de fronteira e que a gente possa somar e agregar conhecimento. Uma outra ferramenta muito interessante, Débora, que se souber ser muito bem trabalhada por um profissional, ela dá um ganho de visibilidade bem criativo, é o TikTok, por incrível que pareça. Eu venho fazendo uso de vídeos curtinhos do TikTok e assim, eu tenho tido um feedback bastante positivo em relação ao uso desse meio. Porque o TikTok começou como uma brincadeira, né? Sim. Não é coisa levada a sério. Eu até caí, meu filho me pegou um dia desses na cozinha e eu não percebi. Eu fiz o TikTok com ele, eu tinha que passar por debaixo do braço dele, depois eu fiz o papel de ridícula. Mas eu vou te dizer uma coisa, quando eu entro no TikTok no meu telefone, você começa a ver um atrás do outro, você não tem vontade de parar. É uma coisa verdade. É verdade. Bem bacana, bem bacana. Sim. Perguntinha, se você quiser ler, não sei se você consegue, sobre RH. Mais uma pergunta. RH, também pesquisa as mídias sociais. Então, você como profissional de recursos humanos, você entra nas mídias sociais dos profissionais, você realiza esse tipo de pesquisa? Essa é uma pergunta interessantíssima. É super legal isso. A Maidstone em si, a gente é uma boutique de RH, então nós trabalhamos muito com indicação. É fulano que indica ciclano, que conhece. Então é um mundo menor. Mas eu tenho certeza absoluta que isso está acontecendo sim. As empresas de RH entram no Facebook, entram no teu LinkedIn, eles procuram o máximo possível de informação para saber quem você é. Quer dizer, essa coisa de vender uma imagem e ser uma pessoa totalmente diferente fora da empresa, eu acho que está acabando, aos pouquinhos está acabando. As ferramentas de mídias sociais hoje estão sendo usadas para tudo, né? Então, o que quiser investigar de você, só botar o teu nome que aparece. Então, essa resposta é sim, tem feito sim. A Maidstone não faz tanto, mas eu sei que muitas empresas estão fazendo, empresas grandes fazem. Sim, mas eu posso até, Débora, citar o exemplo que eu mesma venho utilizando nos últimos meses. Eu venho trabalhando com a modalidade de consultoria ao longo dos últimos 3 anos. E o que eu fiz para manter um pouco de privacidade no meu caso e descolar um pouco da minha questão profissional foi justamente criar as minhas redes de trabalho. O meu Instagram, @acarcomunicação, a minha fanpage no Facebook, o meu canal no YouTube, o meu canal no TikTok. Então, ali eu realmente posto conteúdo exclusivamente voltado para trabalho. De trabalho. Sim, porque se já houver esse tipo de pesquisa, tanto os profissionais quanto
os headhunters vão acabar visualizando exatamente aquilo que eles buscam, né? Não vai interessar muito as profissionais, nesse caso, acabarem vendo, de repente, em qual restaurante eu estive ontem ou qual foi a última viagem que eu acabei fazendo. É preciso haver um objetivo, né? Então, por esse motivo, e até mesmo também para preservar um pouco a minha privacidade, eu acabei descolando as Eu minhas acho que mídias pessoais das mídias de trabalho. você está certíssima. Agora, eu sei que essas empresas de RH também entram nas mídias sociais tentando procurar o lado pessoal, que a incógnita é essa, né? Porque pegar a referência do seu último emprego, do que você fazia, se você saiu bem da empresa, isso é possível. Agora, saber quem é de verdade, a Patrícia no final de semana, a Patrícia quando sai do trabalho, a Patrícia quando entra de férias, com quem ela anda, somente nas mídias sociais, é a forma, ou no dia a dia depois que te contratarem, mas aí já é tarde. Pois Então é. eu sei que eles entram também no pessoal, mas você está correta, é separar as duas coisas, que aos pouquinhos a gente vai fazendo isso. Isso entra também, gente, para o WhatsApp, cuidado com o WhatsApp. Hoje a gente se comunica demais com o WhatsApp. Verdade. E as fotos de perfil, em diversas situações já aconteceu isso comigo, de pessoas de biquíni, tirando uma selfie, e aí você fica meio sem graça, né? Você já vê que essa pessoa... né? Se você deu esse número no teu currículo, você tem que se preocupar com esse detalhe. Ou as frases que você escreve embaixo, né? O funk é não sei o quê, guerra não sei das quantas, são umas coisas... Complicado, são hein? as pegadinhas, né, que a gente enfrenta. Então, cuidado se você colocar esse número para contato. Aliás, eu tive uma experiência hoje muito positiva também com o WhatsApp. O que acontece? A gente sabe que, infelizmente, as pessoas acabam, muitas vezes, utilizando o WhatsApp sem critério, com a criação de muitas listas de transmissão que, em alguns momentos, acabam sendo muito invasivas. Eu tomei o cuidado de criar uma lista de transmissão, inclusive, para comunicar às pessoas que têm interesse em continuar acompanhando o desenvolvimento do meu trabalho. E eu venho enviando as publicidades das lives que eu estou desenvolvendo para que elas tomem conhecimento dos horários, dos temas, para que elas vejam se realmente é de interesse delas. E essa minha lista, ela tem mais ou menos mais de 210 pessoas. E hoje eu enviei uma mensagem, você faz parte dessa lista. Oba! E eu me coloquei à disposição para tirar as pessoas que não tenham interesse em continuar recebendo essas notificações. E tive a grata surpresa de apenas uma pessoa me dar um feedback que não gostaria de continuar recebendo. E o resto eu recebi uma enxurrada de incentivos, de mensagens querendo continuar com o acompanhamento desse trabalho. Então, isso também me deixou bastante feliz, sabe? Mas olha que interessante, essa tua colocação é perfeita, porque isso era o que a gente tinha antigamente quando você mandava um e-mail marketing. Sim. Né? Era dessa forma. Algumas pessoas podiam sair da lista para não receber mais, caso não quisessem. E agora a gente tem o telefone pessoal, aquele que vai no final de semana, aquele que vai contigo à noite para um jantar, que você coloca na cabeceira na hora de dormir. Exato. Então, o bom senso, como você teve nessa mensagem que eu recebi, eu acho super importante. E outra coisa, cuidado com os horários, cuidado com os dias. Sim. Eu recebo mensagens de candidatos, de repente, num domingo de manhã. Eu sempre respondo o mais rápido possível, você sabe disso. Eu sou muito atenta ao telefone. Eu acho que esse atendimento pessoal é importante numa boutique de RH. E faz toda a diferença. Faz toda a diferença, claro. Mas se eu não respondo na mesma hora no domingo, porque de repente estou correndo, porque de repente estou me exercitando, ou estou dormindo, seja lá o que for, a pessoa já manda interrogações embaixo. E você fala assim, caramba, domingo de manhã, ela insistindo. É uma invasão. É uma invasão, então muitas pessoas se queimam por isso também, e acabam sendo bloqueadas e não entendem por quê. Cuidado quando mandam mensagens erradas também, né? Do tipo, tá mandando uma mensagem para um monte de amigos com umas frases que não são adequadas e mandam para pessoas que têm a ver com o trabalho. Então, assim, é muito perigoso. Eu acho que é uma ferramenta excelente. Muita gente hoje faz vendas em lojas. Meus clientes estão vendendo com portas fechadas somente pelo WhatsApp. Sim. Mas tem a questão do português errado, de como você vai chamar a pessoa, a que hora você vai procurar essa pessoa. Então,
o bom senso acho que conta muito nessa hora. Com certeza. Horário comercial e dias da semana, galera. Fica Exatamente, a de preferência, reflexão. de preferência isso. No máximo sábado, no domingo deixa a pessoa descansar, a não Pois sei que seja é, uma coisa né? gente, Pois é. É bem por aí mesmo. Mais alguma pergunta, Débora? E eu tenho tantas. Nossa, eu tenho muita vontade de saber, assim, de tudo isso que você está vivendo, o que que você leva de legado lá para frente, né? Desse momento todo, assim, que é meio amargo às vezes. Eu me lembro que você, em alguns momentos, comentou comigo que você tinha medo de ficar muito na rua por causa do contágio. Mas que legado que você leva daqui para frente, quando a gente passar por essa? É, nossa, são muitas coisas que acabam ocorrendo nesse momento. Esse medo já está sendo dissolvido, já está sendo diluído. Graças a Deus eu já estou saindo com uma frequência um pouquinho maior, mas dentro de um nível de proteção ainda bem elevado. Eu tenho uma condição de saúde que não me permite dar mole, eu não posso brincar. Eu fiz uma cirurgia muito séria há quase 2 anos, então eu estou enquadrada dentro do grupo de risco, preciso tomar meus cuidados. Eu consigo enxergar uma coisa muito importante, que são as pessoas que estão verdadeiramente ao nosso lado nesse momento. Como eu falei antes, as pessoas que a gente precisa ceifar, né, que acabam, às vezes, não trazendo mensagens que sejam bacanas para a gente. Cada um tem o seu momento. Talvez essas pessoas não estejam também num momento tão favorável. Mas a gente também precisa respirar. A gente também precisa buscar, como você mesma falou, atividades que tragam experiências bacanas para a gente no dia a dia. Os nossos Prazerosa. hobbies, assistir filmes. Eu gosto muito de estudar arte, de ouvir música, de praticar atividades, mesmo dentro de casa, utilizando equipamentos de ginástica. E, assim, manter estudo e evolução constantes. E a gente precisa dar cada vez mais valor às pessoas que a gente ama, porque se nesse momento nós estamos restritos, quando a gente voltar a essa convivência, a gente precisa dar cada vez mais valor a esses momentos. Amigos, família, colegas de trabalho, enfim, é mais ou menos por aí Os mesmo. conceitos mudaram um pouco, né? As Sim. prioridades mudaram, os conceitos mudaram, é por aí mesmo. E você, Débora, como é que você tem encarado toda essa questão? Então, são fases, né? No início é aquela coisa, que bom, vou ficar um pouco mais em casa, com meu marido do meu lado, porque ele trabalha muito, então a gente curtiu bastante. Aí depois você começa meio que no susto, quando é que isso vai acabar? Então, acho que são fases, eu passei por várias fases, mas eu estou encarando agora de uma forma mais tranquila, minha preocupação sempre é minha mãe está com saúde, meu pai está com saúde, meus filhos estão com saúde. Eu acho que a saúde é fundamental. E a gente vai quando parece que já faz parte, assim, a nossa. Eu meio que esqueço como era antes disso, porque a gente vai para 4, 5 meses, sei lá quanto tempo, Sim, eu já perdi a conta. já É uma está conta enraivando. longa. Não é? Já não me lembro como era antes. Mas vou te falar, não é fácil, né? Parece que você se desacostuma a fazer as coisas na rua como você fazia antes, então você volta a aprender a como fazer, mas tá numa boa, tá numa boa. Cada dia é uma experiência nova. E o que eu mais rezo, assim, é que as pessoas amigas estejam protegidas, né? Que todo mundo, que a Sim, gente encontre essa vacina logo. Hoje a gente teve boas notícias, né? Que aqui de Oxford, que a vacina funciona, então em breve, até o final do ano, acho que a gente vai ter essa vacina para distribuir. Estamos na torcida. com certeza. Que eu utilizei como meta, assim, é não usar, não assistir tantas notícias, como eu te falei antes, estou evitando ao Uhum. máximo. Então, de manhã eu já pergunto para a Alexa quais são as novidades, ela me conta as novidades e eu não a BBC, não quero saber, não quero ver. Durante dia eu vou me informando, mas não quero Maravilha. ficar A para gente não cima. pode se intoxicar, né? Justamente a gente precisa buscar o processo contrário. É Não pode. verdade.
Lá vai a autoestima, né? Lá a autoestima lá para te botando, tem que te botar para cima. Então, Com certeza. não é um trabalho fácil. Com certeza, Débora. Então, tem uma pergunta aqui da audiência a respeito da live, da próxima live que eu vou fazer em parceria com a Ideia Carrier. Essa live é sobre PMOC. Ela vai acontecer no dia 28 de julho, às 20 horas, através do Facebook Acar Comunicação e através do canal do YouTube também de mesmo nome, Acar Comunicação. Esperaremos todos vocês lá. Eu tô falando, uma excelente marqueteira, tá vendo? Tá vendendo como um jornal nacional, gostei. A Patrícia é ótima. Ai, mas olha, eu sou uma apaixonada pelo que eu escolhi fazer da minha vida, Débora, e eu falo isso realmente com muito amor no coração e fico muito feliz pelo fato de estar trazendo conteúdo de relevância a pessoas que são interessadas, sabe? E todo esse processo tem sido extremamente gratificante. Tem sido muito bom. É uma troca muito rica. Muito rica. Eu acho que é tudo meritocracia. Como eu falei no início da live, você não para, você está o tempo todo pensando o que fazer, de que forma fazer. Você não pensa... a tua questão não é assim, vou fazer em troca de alguma coisa. Você faz porque você gosta. Você faz pelo simples prazer de estar fazendo aquilo que você tem propriedade. Então... eu acho que é um super exemplo. Ai, obrigada, Débora. Muito feliz por isso. Bom, eu acredito que a gente já esteja chegando ao final da nossa transmissão. Com certeza. Olha, pessoal. Já estou vendo aqui. Sigam o Instagram da Maidstone, _RH. Vagas sensacionais, dicas maravilhosas a respeito de mercado, muito conteúdo bacana. Sigam também as redes Acar Comunicação. Eu vou procurar trazer sempre conteúdo diferenciado. Vou postar essa live no YouTube para quem ainda não teve a oportunidade de assistir, para que possa assistir em outro horário de conveniência, porque foi muito rico esse bate-papo com você. Com certeza, com certeza. Estou super feliz, mais uma vez. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Não, eu te agradeço imensamente, imensamente. E, assim, deixando um recado para as pessoas que estão ouvindo a gente, assim, não acreditem que isso vai ser para sempre. Não acreditem, né? Encham a cabeça de coisas boas, se preparem para quando tudo isso passar. Outra coisa que eu acho bem valiosa, tem pessoas que acham que é impossível, que é muito caro fazer esse trabalho de mentoria de formatação de currículo. Não, não é. É possível. Eu sou extremamente flexível, principalmente no momento desses, para ajudar todos. A mesma coisa quando a gente fala de coaching de carreira, ou life coaching, a intenção é ajudar. Eu tenho muito esse lado de querer ajudar pessoas, desenvolver pessoas. Então, eu vou ficar muito feliz se eu puder ajudar ainda mais gente. Vai ser sensacional. E olha, eu sou testemunha de que esse processo foi incrível para mim, para minha carreira e para minha vida também. E não desanime, se a gente colocar poucas vagas, não fiquem desanimados, tá? Porque isso vai acontecer em breve. Porque tem muita gente falando assim, caramba, não estão postando tantas vagas. Estão suspensas por enquanto, estão pingando devagarinho. Mas tem empresas contratando, tá? Talvez não através de empresas de RH, mas tem empresas contratando, não desanime. Ai, que bacana, Débora. Muito bom esse seu feedback, né? Porque traz mais motivação também para quem está do outro lado, né? Exato. Que é fundamental num momento como esse. Exatamente. Mais uma vez, muito obrigada, Débora. Um beijo feliz. A todos. Um beijo enorme para você. Se cuida e nós vamos nos falando. Pessoal, fiquem atentos às próximas lives e muito obrigada por estarem conosco até aqui. Boa